dar continuidade com as nossas aulas sobre a técnica apométrica, que é uma terapêutica mediúnica que visa trabalhar o comportamento dos seres humanos. Hoje vamos falar tempo não linear. Na série Star Trek, de um filme, uma série, existe um episódio muito interessante sobre a linha do tempo. Normalmente, se pensa que o tempo é linear, que ele vai do passado para o futuro. Nesse episódio, o comandante Sisko sofre uma perda terrível e o trauma permanece atuando na sua vida. Anos depois, ele conhece seres extradimensionais que fazem com que ele perceba que está vivendo o passado. Então acontece muito da pessoa, a vida da pessoa não anda como ele se programou antes de reencarnar, porque ele está vivendo o passado e não o presente. Parte dele muitas vezes está vivendo o passado. É o caso desse aqui. A vida dele não ia, estava traumatizada, estava emperrada exatamente porque ele estava ligado a um passado. Ele achava que estava vivendo no presente, mas na verdade sua vida estava parada exatamente no momento do trauma. O que é um trauma? Um trauma é um acontecimento trágico. Ele sofreu ou fez outro sofrer. E geralmente quando o trauma se cristaliza exatamente por falta de amor, do perdão, da compreensão. Aquela energia fica estagnada no tempo. É como se existisse ali um nó. Levou um tempo para ele entender que o tempo é não linear e que ele estava preso naquele específico momento do passado. Quando ele entende isso e resolve deixar para trás, solta o passado, a cura foi instantânea e sua vida pode recomeçar. Esse é o caso que a gente faz no trabalho apométrico, usando um médium sensitivo para auxiliar um doutrinador. Vou dar um exemplo assim, meio rústico. O médium seria um droner. O médium de incorporação seria um drone. Você que é o programador do drone, que você é um doutrinador, você manda o drone no passado. Manda o drone viajar e vai ver aonde se encontram os inimigos. No caso, não é o inimigo, onde se encontram os traumas. Aí, a partir desse momento, você vai realmente conduzindo o médium de incorporação, ele vai vendo as situações e você vai desligando destas vidas, desses traumas. Muitas vezes você tem que voltar a várias vidas exatamente para saber aonde começou. O doutrinador e o médium de incorporação vai ter uma ideia de quando parar. Quando não há mais necessidade de voltar atrás. Naquele ponto já está bom. Passado, presente e futuro são construções mentais dos humanos. Então, passado, presente e futuro estão na mesma linha. Realmente é instantâneo. Você vai no passado, desliga, solta a âncora, aquela energia começa a fluir e realmente os problemas começam a desaparecer. Na realidade, só existe um tempo, um eterno agora. Só existe o agora. Na verdade, nós temos que viver o presente
e não o futuro e não o passado. Então você desliga aquele passado para a tua vida começar a fluir. Tanto é que a teoria da relatividade mostrou que o tempo é relativo ao observador. Tem experimento científico. O experimento da dupla fenda, você observa e aquele átomo, aquela partícula vai passar por uma ou duas fendas. A tua observação é que vai mandar. Por isso que nossa vida normal, temos que ser um bom observador. Para nós conduzir melhor, planejar melhor a nossa vida. E isso foi provado quando 2 aviões com relógios atômicos sincronizados fizeram uma volta ao mundo em sentido contrário um ao do outro. Quando chegaram no ponto de partida, os relógios estavam em horário diferente. Então veja bem, estavam em horário diferente. Algo que passou é considerado passado, e o que acontece agora é presente, e o que virá é o futuro. Você não deve viver o futuro, porque o futuro ainda não chegou. Se você viver o futuro, você não vive o presente. Porque o presente é o agora. Você deixa de fazer um negócio agora para deixar fazer amanhã, e amanhã pode não existir mais esse negócio. Por isso que a nossa vida é o agora. O aqui e o agora. Amanhã você pode não estar vivo. Essa ilusão é tremendamente persistente. Isso também é uma matrix. Todos os que já entraram na linha do tempo e voltaram no instante do trauma podem confirmar isso. Se chama efeito retardado. Já foi feito um experimento. Botaram 2 programas dentro de um computador, um 0 e outro 1, e depois de 6 meses perguntou para a pessoa: você quer mais 1 ou quer mais 0? O cara disse assim: eu quero mais 1. Então foi ver, realmente um deu 50 e o outro não deu nada. Então a observação dele mudou o programa. No momento do trauma, a pessoa toma decisões mentais e emocionais. Então, nós vivemos dentro de 5 sentidos. Nossa vida é baseada nos 5 sentidos: observação, audição, degustação, tato, etc. Isso fica gravado para sempre até que seja desgravado. Para desgravar, basta mudar a reação que teve naquela hora. Vai lá, naquele passado, perdoa e pronto. Aquela energia volta a fluir. E temos que lembrar uma coisa: geralmente ninguém erra sozinho. Geralmente quando tu volta ao passado, você está ligado a alguém. Esse alguém pode estar aí vivo, ou pode estar morto, ou pode estar em um outro país, mas energeticamente estão ligados. A partir do momento que se perdoa, aquela energia se desfaz. Porque aquela energia, que é uma energia negativa, está te atingindo, quer queira, quer não. As conclusões e decisões que teve, mudando essa atitude naquela hora, tudo é resolvido, e nos próximos meses a pessoa sentirá a diferença cada vez mais. As coisas mudarão em virtude de o passado ter mudado. Nada é fixo, tudo flui para frente e para trás. Por exemplo, se alguém lhe bateu e disse que você era burro, isso fica gravado no seu subconsciente e ele age exatamente como tem programado nele. Vou fazer um adendo aqui. Então, eu já falei, vou falar novamente. Então temos que ter muito cuidado no que se fala, principalmente para os seus filhos, quando pequeno, porque eles gravam no subconsciente, e depois, para se desgravar dali,
precisa às vezes fazer várias terapias. Tem que voltar lá naquele momento, né, se for nessa vida, lá naquele momento, para desfazer aquela gravação. Se for em outra vida que ficou gravada, a mesma coisa. A partir daí, a pessoa terá dificuldade para entender assuntos mais complexos. Por quê? Porque chamaram ele de burro. Na prática, parece que a pessoa é burra. É só um programa que foi instalado na mente da pessoa. É um programa, é como se fosse um arquétipo. Nós vivemos dentro de arquétipo. Toda a técnica de lavagem cerebral é baseada nisso. A tortura provoca a dor e, nesse momento, as afirmações são feitas. Isso é gravado profundamente no inconsciente e passa a fazer parte da personalidade da pessoa, até que seja desgravado. E isso, com uma sugestão hipnótica, faz com que a pessoa até esqueça que recebeu os comandos. Então, eu quero mostrar aqui a importância do trabalho apométrico, que você entra nessa linha do tempo, desdobra a pessoa em vários níveis de consciência e volta naquele passado e vê o que aconteceu, da onde vem a dor, da onde vem a mágoa, o ódio, o ressentimento, etc, para desfazer aquilo que está emperrando a vida dele hoje. Vou dar um exemplo assim. Houve as cruzadas, os Cavaleiros Templários. E certas pessoas que participaram naquela época, 1000 anos atrás, lá no Oriente Médio, eles carregavam uma cruz grande nas costas. E a pessoa pode estar presa numa cruz daquela, submisso àquela missão. Porque a cruz na verdade é um símbolo de submissão, um símbolo de, muitas vezes, dependendo de como tu olha, de sofrimento. E o cara está preso lá. Como tem outros as metas para o programa. Quando uma pessoa está presa no passado, seu presente está paralisado. Pense nos casos em que a pessoa não consegue progredir, ganhar dinheiro, evoluir, crescer. Existe um programa instalado sobre isso. Se quando criança o pai falava, dinheiro é muito difícil, meu filho, dinheiro é muito difícil de ganhar, isso vai ficar gravado. Se não é um espírito já maduro, ele vai ter complicações no futuro com o dinheiro. O dinheiro não vai fluir porque ele acha que é difícil de ganhar. E o dinheiro não, o dinheiro tem que ser fluido. O dinheiro é uma coisa divina, é uma coisa boa, desde que se ganhado honestamente. É o que costumeiramente se chama sistema de crenças. Veja bem, as crenças que vêm de avô, bisavô, etc. Por exemplo, uma mais comum que existe: Deus castiga. É bobagem. Como é que um ser divino, bondoso, vai te fazer mal? Isso é uma crença furada. Então nós temos que nos livrar das crenças. Nós temos que desapegar de todas essas coisas. E a vida não anda quando está apegado a alguma coisa negativa. Por quê? Porque os negativos não é uma coisa divina. O negativo é umas coisas que atrapalham a tua vida. Não flui. Não flui corretamente. Medo, mágoa, ressentimento, inveja, ciúme,
inconformismo, o cara é inconformado com a vida, etc. Então tudo isso atrapalha a vida da pessoa, tanto na parte afetiva como na parte material. Essa programação faz com que a pessoa se comporte de uma determinada maneira que fará com que a programação seja cumprida. Claro, ele gravou no subconsciente todas essas crenças, a primeira coisa que vem é aquilo ali. O cara fica preso numa crença. E não é bem assim. Quando começar a progredir, ela sofre um acidente. Bate no carro dela ou ela bate o carro acidentalmente. Erra as questões no concurso público quando passa a limpo o rascunho. Fala uma bobagem numa entrevista de emprego. Chuta a bola fora na frente do gol. E assim por diante. Tudo isso é fruto de programas instalados, seja agora ou há muito tempo atrás. Então, está bem claro a função desse trabalho. É desprogramar esses entraves que existem na vida das pessoas. E tem um detalhe muito importante. Muitas vezes a pessoa não quer ver. Muitas vezes a pessoa esconde dela mesma certas dificuldades. Às vezes o trauma é tão forte que ela esconde dela mesma. Pela vida da pessoa pode-se avaliar que programas estão atuando e fazer a mesma coisa que Cisco fez. Entender o que está acontecendo. A consciência cura. Quando a consciência fica consciente de algo, aquilo muda. Falando na consciência física. Para resolver todos esses problemas, basta expandir a consciência. Expandir a consciência é se desdobrar. Sair, como se diz que chama, fora do corpo. Você entra na linha do tempo. Para realmente descobrir aonde você está preso. Importante. Se você não verificar nesse experimento apométrico, se você não verificar exatamente o que aconteceu naquele evento, naquele passado, naqueles passados, em todas as linhas do agregado, corpo astral, mental superior, mental inferior, do pretérito. Se tu não passar em todas essas linhas, pode estar gravado numa linha dessa que você não passou. E aí, em vez de resolver o problema 100%, você resolve o problema 50%, 30%, 40%, etc. Então, por isso que tem que rastrear realmente todo o agregado. Não necessariamente que você precisa incorporar todos os níveis. Não. Às vezes você incorporando o número 1, a matriz repassa energia para os demais naquela linha. Vai incorporar um outro nível ou até um subnível se esse nível ou subnível estiver rebelado e não estiver aceitando a mudança de comportamento. A consciência ganhar mais complexidade. Esse insígne é que cura. É o insígne vem depois de que mais informação entrou na consciência. E mais informação entrou nos microtubos, na consciência, nos neurotransmissores. Se você tiver mais informação, você vai saber como usar. Uma onda, tudo é girado em forma de onda, tudo. Há ondas de rádio, onda de televisão, onda do mar,
onda de música, etc. Tudo é uma onda e a onda sempre leva uma informação, boa ou ruim. Uma pedra parada na beira do caminho está recebendo sempre a mesma quantidade de informação. Sua evolução é lenta, por isso as pedras demoram para evoluir. Porque se você voltar para trás, você sabe que nós começamos na pedra, no mineral, vegetal, animal e ser humano. Tudo tem um espírito dentro. Maneira de dizer. Dentro é maneira de dizer. Mas nós sabemos que o nosso espírito não está dentro do nosso corpo. O subconsciente também. Ele está fora. Tu já imaginou? Já falei aqui. Você já imaginou se teu espírito estivesse dentro do teu corpo físico? Era sinal que um obsessor também poderia entrar. Tu já imaginou você com uma meia dúzia de obsessor dentro do teu intestino? Você não se mandava mais, ou dentro do teu cérebro, você não mandava mais, ficava louco. Se alguém trocar a pedra de lugar ou posição, ela começa a evoluir mais rápido, pois está recebendo mais informação. Então, tudo está em movimento. Quanto mais se movimentar, mais evolui. O vento bate na grama, no campo, e consequentemente está evoluindo. Se você for atravessar uma senhorinha numa rua movimentada, essa senhorinha está recebendo endorfina e você também. Então isso quer dizer o seguinte, há uma evolução. É por isso que um budista andando no caminho troca a pedra de lugar. A atenção que se dá para um cachorro de rua faz com que ele evolua mais rápido. A energia amorosa que se envia para um mendigo faz com que ele evolua mais rápido. Quando se põe amorosamente a mão numa árvore, ela evolui mais rapidamente. Claro, você é um ser mais evoluído do que essa árvore, você está passando uma informação que ele não conhecia, uma informação. Conhecimento da linha do tempo é um conhecimento valioso, permite que a pessoa resolva seus problemas rapidamente e ganhe tempo na vida. Basta fechar os olhos e voltar no momento do trauma, ou seja, o que for que quiser mudar na sua vida. Vá lá, na origem do problema, no tempo, estando lá, refaça sua atitude, muda a forma com que abordou o problema ou reagiu a ele. Faça afirmações de como agirá e sentirá dali para frente. Isso aí, esse tipo de trabalho, a pessoa precisa estar aberta a receber novas informações. Ela precisa estar aberta a enfrentar suas dificuldades, para facilitar que esse trauma se desfaça mais rapidamente. Por isso que é importante a pessoa querer, porque ela querendo, ela vai movimentar todo o seu interior e também a sua parte espiritual. Volte ao presente e continue sua vida. Pouco a pouco verá os resultados práticos. Todos os momentos de sua vida, daquele instante do passado até o presente, serão modificados sutilmente. E você não vai nem notando. Você nem vai notando. As coisas vão acontecendo, você não percebe. Quando chegar um determinado, você tem, não estou fazendo mais aquilo que eu fazia antes. Por quê? Porque você fez uma terapia na linha do tempo. E o futuro mudou da mesma forma. Isso também é válido fazendo isso do futuro para o presente. Pode ir no futuro, determinar o que quiser, essa informação voltará para o presente mudando o que for preciso. Você pode ter o teu sonho e no futuro
deixar programado, e o dia que tu voltar lá, se chegar nesse futuro, as coisas já estão prontas. E isso não é a mesma coisa de querer viver o futuro. Se você deseja adquirir uma casa própria, vai no futuro e mostra essa casa. Daqui 10 anos você vai lá, a casa está pronta. Logicamente, você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa para poder receber o que você sonhou. Ele ficará mais fácil agir os objetivos programados no futuro. Agora, é preciso prestar muita atenção no seguinte: nenhum poder pode ser usado para o mal ou prejudicar alguém. Lembre disso. E como disse, existe duas linhas: a linha de Deus e a linha das trevas. As trevas também faz alguma coisa de bom, só que tem um tempo certo. 3 meses se desfaz. E Deus não. Por isso que a gente tem que trilhar o caminho do bem. Você não vai fazer uma coisa para se beneficiar negativamente. Quanto mais conhecimento, mais poder tem e mais responsável é. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais a responsável ela é. Quem muito recebeu, muito será cobrado. Isso é a vida. A vida é uma coluna, uma atrás do outro. Os que vão na frente vão passando as informações que vêm atrás. E assim sucessivamente. Nesse mundo é uma cópia. Todo mundo copia. O cara inventou há 20 mil anos passado, ou há 300 anos passado, essas informações você está usando hoje, é assim mesmo. Você não é dono do saber, como se diz. Você tem uma obrigação de passar aquilo que você sabe para os outros. Isso é fraternidade. O conhecimento divulgado aqui só pode ser usado para auxiliar os demais. Pode auxiliar a si mesmo, desde que não prejudique ninguém. Fazer alguns comentários gerais sobre diversos temas. Autoobsessão é a rebeldia dos níveis de consciência. Consciência da autopunição que o próprio paciente lhe impõe por culpa de algum erro cometido no passado. Então ele mesmo está se punindo. A parte espiritual dele, o subconsciente, está agindo no consciente físico. Por uma determinada rebeldia, um mal entendimento de alguma coisa que ocorreu. Devemos doutrinar esse nível rebelados com o devido esclarecimento de que o processo de culpa não vai lhe trazer proveito algum, mas sim complicar ainda mais a sua vida, mantendo-se preso mais tempo naquelas dificuldades. Então, nós trazemos para a incorporação esse nível de consciência, ou esses níveis de consciência, e vemos onde ele está ancorado, como nós falamos antes, na linha do tempo, onde ele está ancorado, porque ele está trazendo aquela rebeldia. Está preso num problema de mando ou coisa assim. Então, precisamos doutriná-lo, mostrar que ele não pode continuar assim. Se você fizer um bom esclarecimento, por isso que digo, quanto mais conhecimento você tiver, mais informação você vai passar para
para essa entidade, para esse nível de consciência. E ele vai saber como usar isso aí em sua vida. Então, veja bem, tudo é uma informação. É uma onda de informação. Há necessidade, sim, do arrependimento para um novo começo. Claro, ele se arrepende e vai ter um novo começo. Ele não pode ficar se culpando de alguma coisa, porque a culpa não produz nada. A culpa só foi um marco que ele tinha que mudar. É como se diz, caiu a ficha. Mas é uma reflexão, um início de nova atitude. Quando uma determinada criatura não consegue se manifestar através da palavra, e esse espírito é muito inteligente, durante o encarne, o organizador biológico se encontra perfeito, mas após o encarne, níveis rebelados de mental superior debilitam a região cerebral de níveis de consciência. Às vezes a parte espiritual não aceita aquele corpo debilitado. Foi ele mesmo que debilitou. Foi os níveis de consciência que debilitaram devido aos seus problemas de outras vidas. Então, algum erro cometido, feito para outros ou para ele mesmo, então a consciência física está com debilidade de raciocínio, disso, daquilo, como a gente chama aí, depressão, né, esquizofrenia, etc. Então, esse processo impede que a criatura se manifeste verbalmente com discernimento. Então, ele tem dificuldade de se expressar na sociedade, na vida familiar, etc. A mente superior procura dificultar a ponta encarnada de se manifestar, não conseguindo fazer, procura de todas as maneiras impedir que a criatura cresça e que evolua nos padrões normais da inteligência humana, porque ele gostaria de manifestar tudo o que ele sabe. Ele quer que a pessoa desencarne, que aquele corpo físico desencarne, porque ele tem muito conhecimento, mas ele usou o conhecimento erroneamente e, consequentemente, o organizador biológico, que é o corpo astral, formou um corpo com debilidade. Quero fazer um adendo aqui, quando é formado um novo corpo, as informações do agregado espiritual que ele precisa para trabalhar naquela vida é realmente agregado ao novo corpo que vai nascer. Ele se vê, muitas das vezes, fechado num mundo extremamente pequeno, já que sempre teve a condição de habitar um corpo extremamente inteligente desde a primeira infância. As crianças superdotadas às vezes manifestam o desejo de sempre retornarem como superdotados. Claro, quem é que não vai querer reencarnar com toda a inteligência e poder ser aplicada? Até os animais. A pensar que um cachorro de madame vai querer vir um cachorro de rua? Não, ele vai querer nascer de novo como um cachorro de madame, na zona de conforto. Depois de umas 3 encarnações, o que vai acontecer? Ele vai nascer cachorro de rua para aprender. Ele precisa aprender. Porque como cachorro de madame, ele está num conforto. Então o animal também evolui. Tudo evolui, como eu falei da pedra, etc, etc. Quando não consegue cumprir seus objetivos, acaba bloqueando os seus níveis de consciência. Então dizem, já que não consigo manifestar quando tão criança os meus conhecimentos, mostrar tudo o que eu sei melhor, me afastar. Então ele quer se afastar. Ou ele manda na parte de baixo do agregado. Ele acha que sua vontade é suficiente para se aproximar do corpo físico e reaver suas possibilidades. Ele acha que vai
tomar conta do corpo físico e manifestar. Mas se o corpo físico está debilitado, não tem como ele usar os conhecimentos dele. Não sabe ele que muitas das vezes ele, mental superior, já lesionou, debilitou o cérebro físico através do corpo astral. Vejamos se o mental superior se afastar e bloquear a descida das informações que vêm do corpo búdico, isso realmente complica a vida do encarnado. O corpo búdico, que é o arquivo, ele passa as informações para o agregado, para o mental superior tem a obrigação de passar para baixo. Porque como é que o cara vai fazer uma determinada tarefa se ele não tem as informações que precisa? Não se considerando que ainda pode lesionar o cérebro físico. Esse exemplo vale para os outros tipos de problemas que pode apresentar uma criatura dotada de níveis rebelados. Como não traz uma possibilidade de manifestar uma profissão dentro do que tinha em outras existências e mesmo o modo de viver, esse nível de consciência estará a manifestar na ponta encarnada. Então, ele quer realmente dominar. E o que se faz? Agora eu vou dar um pulo aqui. O que se deve fazer? O doutrinador deve conhecer esse nível de consciência que ele deve mudar. Desligar do passado que ele tinha conhecimento, né, como falei antes, lá na linha do tempo. Tá? Se por acaso tiver dificuldade, você pode dissociar ele, porque muitas vezes ele não está sozinho, ele está com mais níveis de consciência, e quanto mais níveis de consciência estiver pensando a mesma coisa, mais difícil de você doutrinar. Você dissocia para facilitar, né? Porque você conversar com um é muito mais fácil do que você conversar com um grupo, porque ele realmente está recebendo as energias do outro. Isso é uma situação. Se não conseguir, você recolhe aquele arquivo para o corpo búdico. É uma outra situação. E procurar, se possível, levar ele para um jardim ou levar ele para um hospital para ser tratado. Continuando, outras vezes há uma negação aos atendimentos, pois já se fizeram vários que não deram certo. O que a equipe de trabalho deve fazer é convencer o nível de mental superior rebelado. Como se diz, você também pode dizer assim, bom, eu vou inverter a frequência dessas ondas e vou mandar para você. Quem vai ficar doente é você. Não só o corpo físico, você também vai ficar doente. E ele, como não quer ficar doente, não quer ficar com aquele problema mental, ele vai parar de obsediar os níveis de baixo. Também tem aqui um caso que nós temos na garganta um depósito de energia negativa que chama-se poço ilíaco. Isso foi usado na Atlântida. Você esvazia esse depósito de energia negativa que estão ligados em todos os chakras, esvazia para ele ficar com menos força e facilita se libertar dos traumas. Vibração, os fluidos deletéricos sacudirão a estrutura do médium como um cão raivoso. O desequilíbrio do agregado do médium com sua rebeldia vai se somar aos fluidos negativos do espírito, causando uma espécie de choque, podendo ocorrer incorporação compartilhada, carregada de emoções muito fortes. Vários são os fatores que influem no mediunismo, como eu já falei, disciplina, alimentação, vício, estado emocional no momento do intercâmbio, o que costuma ler, ver,
relacionamento afetivo, opiniões que costumam se expressar do ponto de vista. Muitas vezes esse médium, né, vai manifestar, vai interferir no intercâmbio com aquilo que ele já leu. Então ele tem que tomar muito cuidado, porque você vai conhecer um escritor porque ele lê. Geralmente ele vai passar alguma coisa do que ele leu. O médium pode incorporar seu próprio nível de consciência e atende aos seus próprios problemas e não do paciente que está ali. Então você está trabalhando um paciente com um determinado problema e no fim você está atendendo o próprio médium, que ele incorpora os próprios níveis de consciência. Aí o que acontece? O trabalho fica bloqueado. Aqui ele, médium, pode não saber que são seus próprios problemas. E o médium pode não saber mesmo. O médium pode bloquear as informações porque possui dentro de si problemas idênticos e não quer ver. Já falamos. Claro, ele não quer ver determinado assunto porque talvez seja coisa traumática, etc. E ele não quer ver. Então ele bloqueia. Medo, culpa, etc. O médium pode mistificar conscientemente, se expressando na comunicação aquilo que ele pensa e acha do assunto, interferindo na comunicação. Aqui ele sabe que são suas próprias ideias que estão em jogo. Isso acontece muito em casas espíritas. A mistificação. O médium fala por si só. É uma coisa. E o médium fala também por coisa que ele já sabe do paciente e que não tem nada a ver com o que está na papeleta. Então é uma coisa muito séria isso aí. Tá? É uma coisa muito séria, principalmente em mesas em grupos que trabalham com 5, 6, 7, 8, 10 médios na mesa. É um conflito de ideias. Os bloqueios podem ser em nível de consciência física ou em nível de agregado espiritual. O nível de consciência física é o seguinte: a consciência física não quer saber daquilo. Ela não quer sentir aquela emoção. Então ela pode bloquear também. O médium de incorporação tem que se vigiar contra os automatismos. Vemos constantemente isso em mesa apométrica, é como eu falei, os automatismos, né? Costumo falar certas mensagens que já é costumeira, que já é velha, que já está manjada. Porque quando é coisa nova, já se observa. É uma coisa importante para a pesquisa, para o entendimento de quem está ali. Então, por isso que precisa se especializar na disciplina, no estudo, na dedicação, exatamente. E a doutrina espírita fala que é preferível recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, por isso que a coisa já é séria mesmo. Mediunidade em desalinho. Certos tipos de sensitivos que constantemente possuem certa disfunção, como preocupação, dor de cabeça, ocorre que esse sensitivo precisa colocar sua mediunidade a serviço da seara do Cristo, dentro daquilo que lhe é peculiar. Exemplo, médium de incorporação precisa operar na incorporação, pois é a característica dele. O que ocorre? Eu já observei isso, pessoas que tinham mediunidade, mas não trabalhavam a sua mediunidade em incorporação. Faziam outras tarefas dentro da casa espírita e sempre com dor de cabeça. Por quê? A mediunidade dela precisava ser de incorporação, ela precisava receber espíritos de qualquer quilate para que essas energias desses espíritos fosse realmente a energia que fosse lavar os problemas de dor de cabeça dela. Por quê? Não importa que fosse uma água suja, mas é uma água que vai lavar uma determinada sujeira. É o caso. Há uma energia de um obsessor
que é uma energia pesada, vai passar pelo cérebro dela e vai ajudar ela a melhorar essa dor de cabeça. Bom, mediunidade inconsciente eu já falei. Né? Vejamos uma colocação aqui em técnica da mediunidade do Carlos Torres Pastorino. A mediunidade, ao ligar-se o espírito comunicante, pode querer ocultar do médium o que se passa. Desliga os relás do tálamo e dá-se a mediunidade inconsciente, pois a comunicação passa diretamente pelo córtex para os nervos aferentes, exteriorizando-se em palavras faladas, psicofonia, ou escritas, psicografia. No entanto, uma disposição orgânica própria da criatura pode causar essa mediunidade mecanicamente independente da vontade do espírito comunicante. Então, alguma coisa que eu já falei, né? Sobre a mediunidade inconsciente. Às vezes não tem como o médium controlar isso aí. Isso aí precisaria fazer um atendimento com outro médium para verificar as causas que estão ocorrendo com esse médium. Porque muitas vezes você tem que fazer um atendimento para saber o que está acontecendo com aquele médium que não pode trabalhar. Inclusive existe um experimento de se colocar no chakra coronário uma membrana, evitando uma descarga muito grande de obsessores para que essa pessoa consiga trabalhar. Senão, não quer dizer que as contas ela vai pagar, as contas podem ser adiadas. Mas pelo menos nessa encarnação ela vai conseguir fazer alguma coisa com a sua mediunidade. Vamos falar aqui sobre crise de ausência. Ocorre problemas neurocerebrais no sistema nervoso do indivíduo encarnado. São defesas próprias quando não se quer vivenciar algumas situações traumáticas do passado, desta vida ou de outras. Então, ele querendo proteger a sua memória ou integridade, pode provocar esse problema fisicamente. Existe a parte física que se defende provocando o desligamento do sistema neurosensoriais de uma região. A colaboração dos níveis espirituais bloqueando o sistema para o corpo físico e para que possa se manter naquela posição que está escondendo naquele momento. Pode acontecer, em certos casos, o afastamento de níveis quando ocorrer alterações no corpo matriz. Corpo matriz que eu digo é níveis de consciência, a matriz do nível de consciência de um grupo. Como deficiência de mau uso dos conhecimentos em outras encarnações e deficiência no cérebro espiritual, podendo ocorrer a crise de ausência. Mas tudo mostra que se trata de uma fuga, do não querer ver, não querer sentir o consciente físico se bloqueando, o medo está implícito. Carlos Torres Pastorino, o tálamo pode desligar seus relais, substância branca, e ela perde a consciência de todos os seus vínculos físicos. Todas as sensações corpóreas desaparecem da consciência. De tal forma que, externamente, ela parece dormir,
mas intimamente sua consciência está mais desperta do que nunca, porque vibra no plano astral ou mental. Se a nível físico a pessoa fez exame médico e não encontrou nenhuma dificuldade e ele continua com crise de ausência de vez em quando, logicamente é um problema espiritual que está no subconsciente. Então vai ter que ir numa mesa mediúnica, que quem sabe trabalhar com apometria, que não é qualquer um, é um bom médium, um bom doutrinador, e saber o que está acontecendo e acertar esses detalhes. O porquê do que está acontecendo. Se é alguma coisa do passado, como já falamos, ela desliga de lá. Vivencia, olha as situações e desliga daquele passado. Aí entra na terapia da linha do tempo, que nós já conversamos. Aqui eu vou falar rapidamente. A dissociação do encarnado é mais difícil do que o encarnado. A dissociação do desencarnado é mais difícil do que o encarnado? Não. A parte do obsessor é mais fácil de trabalhar do que a parte encarnada, os níveis de consciência do encarnado. Porque o encarnado tem os seus medos, os seus bloqueios, né? Embora esteja mais perto. Então é como nós falamos, ele bloqueia as informações, quanto que o espírito é mais fácil de você acessar. Quanto à incorporação de espírito, geralmente o espírito deve incorporar por inteiro, mas não necessariamente, porque pode ter níveis de consciência desse espírito, que está logicamente desencarnado, que esteja em outro lugar. Ele pode estar estudando em alguma outra situação. Então pode ocorrer que não esteja incorporado por inteiro. E quando você vai fazer um atendimento, o Instituto tem uma equipe espiritual, essa equipe espiritual pode ajudar, abrindo um leque para facilitar o atendimento daquele paciente que está ali pedindo ajuda. Então, eu não vou falar aqui médio com sensibilidade aguçada, porque tem médio, de um médio para outro varia muito. Tem médio que tem uma facilidade muito maior. Como se diz assim, ele tem a mediunidade dele já, como se diz, já trabalhou em outras situações, em outras vidas, e então ele já está mais aperfeiçoado. Os seus chakras também estão mais aperfeiçoados, então facilita. É como um cara numa profissão que tem muitos tempos de prática e estudo, então ele tem mais facilidade. Vou falar rapidamente aqui ilusão de mando. Muitas vezes você incorpora um nível de consciência e a pessoa acha que tem um monte de espírito ainda sob o seu comando. E na verdade é uma ilusão de mando. Esses espíritos já foram recolhidos, mas na mente dele, na memória dele, ele ainda está comandando um exército. E não necessariamente que isso é verdade. Claro que pode ocorrer, mas não necessariamente. Aí você desliga, você não precisa, você desliga daquela situação, pronto, está resolvido o problema. Bom, anestesia local eu acho que eu já falei aqui. Anestesia local é o seguinte, a anestesia ocorre, vamos falar o seguinte, o desmaio. O que ocorre com o desmaio? O desmaio é o afastamento do duplo etérico. Porque quem sente a dor é o corpo astral. E as comunicações se dão pelos nervos. Então, afastou o duplo etérico, o físico não sente dor, é como uma anestesia geral. Agora, uma anestesia local,
você faz a anestesia local, você isola aquela parte do nervo, ele não vai sentir dor naquele local, é por isso. Então veja bem, quem vai sentir a dor realmente é a parte espiritual e não propriamente o corpo físico. Vou pular aqui e vou falar sobre 3 casos práticos. Vou apresentar 3 casos práticos que referente a traumas. As pessoas às vezes gravam determinados traumas e formam um automatismo. Então, qualquer coisa, aquele automatismo entra em ação. E isso não é muito bom. Isso é em qualquer coisa da vida. Até lidando com dinheiro, com caso afetivo, ele já apela para aquele automatismo. E isso você tem que verificar se é dessa vida ou de outra, para exatamente buscar onde que está aquele automatismo. Eu já atendi pessoas que em vida ela estava sendo escarpelada, tirado toda a pele do corpo ao vivo. Então veja bem, é uma situação terrível para a pessoa voltar a ver aquilo lá. Mas isso é problemático mesmo. Então por isso que ela não quer ver. Ela procura fugir. E forma realmente muitos bloqueios isso aí. Mas por enquanto não desbloquear isso aí, essa energia fica fluindo. Ela fica fluindo. É como um transformador. O transformador está ligado, a corrente elétrica está passando. A partir do momento que você desligou do transformador, que você olhou a situação, tomou consciência, se arrependeu, perdoou, essa energia começa a fluir como a terapia da linha do tempo. Bom, são 3 casos práticos. São desgostos pertinentes, emoções fortes que marcam as estruturas mentais e celulares da criatura. Como aqui falei em celulares, quero dizer o seguinte: o ser humano é um produto do meio. Tá? Se ele está fora da fumaça, ele não está sentindo a fumaça. Agora, se ele está lá no meio da fumaça, ele está sentindo a fumaça. Então, ele é um produto do meio. Se o cara está lá numa câmara de gás, ele está sentindo o gás. Então, é um produto do meio. É a pele que vai se comunicar com a parte exterior naquele local. Então, o homem é realmente essa ideia que se fala que o homem é um produto do meio, é realmente um produto do meio. Se você estudar a biologia da crença, é um cientista que prova isso aí. Então, impregnando através dessa vontade persistente nos átomos permanente, consequentemente criando uma nova memória, um programa que pode persistir por anos ou séculos. Cria uma memória. Tu já imaginou a pessoa levar um susto, um choque, um acidente? Marca. Então precisa ser feita alguma terapia para que ele possa se libertar disso aí. Essa vibração deixa a criatura vulnerável a assuntos pertinentes ao medo, trauma, etc. E ainda outros problemas circunvizinhos. Pode ocorrer disfunções químicas no organismo da criatura. Vou fazer um gancho aqui. Química. Se você vai no médico, ele te dá uns remédios, você está usando um produto químico. Esse produto químico vai agir. Se é problema de depressão, vai agir nos teus neurotransmissores. Mas essa depressão pode ser tratada também com mudança de comportamento. Digamos que foi visto o problema do passado, tudo tal, pode ser
trabalhado com a mudança de comportamento, que às vezes proveniente de um estresse. A mudança de comportamento vai trabalhar nos hormônios, dopamina, noradrenalina e assim por diante. E vai corrigindo os neurotransmissores. Porque o medicamento do médico vai trabalhar nos neurotransmissores para que eles estão lesionados, para que eles voltem a funcionar normalmente. Agora, se a pessoa persistir no comportamento negativo, logicamente melhora por um tempo e piora para o outro. E vai viver sempre no remédio. Então, o ser humano tem que fazer a sua parte, tem que procurar viver dentro de um caminho do amor. As células ficam encharcadas, irritadas e desarmônicas. Essa vibração negativa vai desestruturar a criatura, que acaba se viciando, criando um falso hábito pela repetição e pela imitação. Então ele tanto faz que cria um hábito. E como eu já falei, existem os metaprogramas. Os metaprogramas se cria por aí, indústrias, para vender isso, para vender aquilo, seitas, governos, e assim por diante. Cria os metaprogramas e a pessoa, como se diz assim, né? Uma vez eu atendi uma pessoa, essa pessoa numa vida anterior, ele era um militar, um coronel, uma coisa assim, mandão, etc, etc. Ele nasceu numa próxima vida, numa região agrícola, vivendo só com seu pai. E tinha um grande rio e ele via que tinha cidade naquele outro lado e ele nunca conseguiu passar, ele via. Ele ali, nesse período, ele foi trabalhar a sua intolerância, a sua rebeldia. Ele via aquela cidade e não podia passar. E viveu com pouca gente. Com quem? Com o pai. Para aprender. Então ele estava exilado dentro do próprio planeta. Porque a pessoa pode ser exilada numa cidade, numa selva, e assim por diante. E ficar lá, viver a vida inteira. Isso aí não deixa de ser... É um metaprograma. Uma pessoa que... Geralmente o metaprograma tem um arquétipo. Por exemplo, uma pessoa que morreu num calabouço. Quem criou esse calabouço, esse calabouço não deixa de ser um arquétipo. Porque alguém teve a ideia de criar aquele tipo de calabouço. Quando eu servia em uma unidade militar, nos fins de semana, vinha para a cidade. Quando do retorno, ficava sempre à espreita da condução que nos levava de volta para a companhia. Com aquela preocupação constante, criou-se um medo de perder a condução. E criando-se assim uma nova memória que se tornou em uma espécie de automatismo. Isso nesta vida mesmo. Após ser transferido para uma outra cidade, que não precisava de condução para se deslocar até o trabalho, costumava acordar meia-noite, às vezes 2 horas da madrugada, pensando que estava na hora de ir para o trabalho. Assim se passaram mais de 4 anos para a despolarização daquela memória. Não foi feita terapia nenhuma. Aquele hábito foi se quebrando aos poucos, foi se quebrando, porque era uma coisa dessa vida. Agora, se tivesse algo que estivesse ligado a uma outra vida passada, eu teria que ver o que era. Claro que pode ocorrer de você resolver um problema sem ir lá no passado, porque eu acho que os nossos mentores estão nos ajudando sempre naquilo que for preciso, mas vai também depender da nossa vontade de ir buscar alguma coisa para melhorar.
Fiz um atendimento à distância para um senhor de nacionalidade cubana que vive em Miami, Estados Unidos. Esse senhor foi preso quando estava em Cuba, pelo regime de Fidel Castro, sendo torturado com eletrochoque. Acredito que nessa ocasião costumava tocar alguma campainha para não deixar os presos dormirem sossegados. E assim desarticular o seu psiquismo. Esse método tem uma finalidade, de certa maneira, enfraquecer e debilitar o preso, podendo arrancar com mais facilidade as informações que desejam. Então, vamos falar bem a verdade, é um metaprograma criado naquela prisão. Exatamente para aqueles presos não estar com sono, e a pessoa estando com sono fala coisas que não deve para ele, né? Que não deve. Mas para os que comandam a prisão é importante. Esse toque da campainha o deixou traumatizado, talvez associado ao que vinha após o toque. Que isso ele não me contou. Pois ainda hoje houve o toque da campainha da porta de sua casa. Acorda, vai até a porta e abre e não encontra ninguém. Pois é possível que fosse mais ou menos a hora que era acordado com o zumbido da campainha na prisão. Eu fiz o atendimento para ele, não me lembro a resposta, porque aquela minha amiga que pediu, uma brasileira que morava lá em Miami, que pediu para me fazer esse atendimento. A resposta eu não sei disso aí. Então o zumbido da campainha ficou gravado no inconsciente e subconsciente e consciente físico daquela criatura, formando assim uma memória programada, que faz com que se acorde no meio da noite, pensando que alguém está tocando a campainha em sua casa. São assim que os traumas realmente acontecem. E aí, através de uma terapia regressiva, uma apometria, que eu acho melhor, porque se esse paciente não tiver condições de entrar em transe, ele não vai conseguir ver aquele problema. Ele também não vai nem querer entrar lá dentro daquela prisão novamente. Tal foi o sofrimento que ele passou. Uma outra situação, uma emoção forte que marcou o trauma para uma outra encarnação. Então, o do cubano foi na mesma vida. Esse é uma situação de passado. Duas pessoas trabalhavam em um andaime. Um deles viu o amigo cair e desencarnar em consequência da queda, não podendo fazer nada para impedir que o acidente ocorresse. O sentimento de perda foi tão forte que levou essa emoção a ocasionar problemas cardíacos para séculos depois. Então você vê que são coisas sutis que às vezes nos incomoda e nós não sabemos de onde é que vem. Olha bem. Um desgosto pode levar a criatura a cair no vício da bebida pela perda da mulher amada, por uma separação, uma traição ou mesmo a morte. Perda da fortuna pode levar a criatura a ter medo de altura. Veja bem, uma coisa bem diferente, né? Medo de altura. Geralmente te leva a pensar que o cara caiu num andaime, foi empurrado, etc. O cara tem medo de altura. Não. Ele perdeu a fortuna, então ele estava lá em cima e ficou a zero. Então tem medo de altura. Então veja bem que a pessoa tem que ser um bom investigador para poder descobrir da onde está vindo o problema. Perda de um ente querido. Todos os eventos traumáticos ocorridos no passado, como por exemplo um tiro recebido em alguém, forma uma memória no psiquismo e grava
nos genes da criatura. Esse fato fica gravado nos átomos permanentes. Falando em mecânica quântica, é um campo eletromagnético. Nós vivemos num campo eletromagnético. Tudo que você faz fica gravado nesse campo eletromagnético. E não tem como você fugir. Por isso que eu diz a lei de causa e efeito. Fez, só o amor pode te ajudar. Caso contrário, vai ter que pagar. Vai ter que sofrer as consequências, porque está ali no campo eletromagnético, não tem como fugir. Essa energia do ódio, da mágoa, do ressentimento, do medo, se cristaliza no tempo, formando uma espécie de nó, assim como uma magia que ainda permanece vibrando negativamente no hoje, depois de séculos, porque sua forma etérica ainda está atuante e ligada a conflitos. Magia negra também é mecânica quântica, é física quântica, é manipulação de energia. O feiticeiro não sabe que é física quântica, mas é física quântica. Ele está manipulando as energias. E como tudo é energia, não tem como fugir. Nós vivemos num mundo que nós chamamos material, claro, porque o nosso mundo foi feito assim. Então nós temos corpo, tem a mesa, mas a verdade é o seguinte, se você for na quarta dimensão e for sentar numa cadeira com esse corpo aqui, você vai cair. Existem mundos que não existe isso, porque tudo é energia. Essa energia só não cristaliza quando há perdão da pessoa ofendida, mas com o ofensor ela permanece até o seu resgate e conscientização da falta cometida. Então, veja bem, ninguém erra sozinho. Você fica ligado, você está ligado energeticamente nesse campo eletromagnético. O feiticeiro, ou pessoa que faz feitiço, que encomendou, fica ligado, fica amarrado. Se ele fez trabalho para 100, 200 pessoas, ele fica amarrado todas essas pessoas. Se ele fez por bem, por mal, ele fica amarrado ali. Quando o apometra que conhece for desmanchar uma magia de uma pessoa que está lá pedindo ajuda, ele tem que desamarrar todos os que estão ligados, porque ele desamarrando, como se diz assim, solta, porque o objetivo é soltar. Essa palavra soltar é muito importante. Soltar tudo que é ruim para ganhar. Não é dano que se recebe, diz o Evangelho. Se tu dá o bem, tu recebe o bem. Então o negócio é que solta tudo que é porcaria para você ganhar coisa boa. Esse é o caminho. Para se ter uma ideia de como os eventos se cristalizam no tempo, podemos dar uma ideia de você ver uma imagem na TV, de fogos de artifício, por exemplo. Se você congelar essa imagem, ela se paralisa naquele momento, aquela luz que está sendo emitida pelo filme. Assim são os nossos problemas que deixam lá no passado e que se gravam nos nossos genes, formando um clichê psíquico, podendo citar o caso de uma dor de cabeça. Por isso precisamos olhar mais uma, 2 ou 3 vezes para aquele evento, para que possamos descongelar aquela imagem por definitivo. Como o próprio perdão e arrependimento, dando um sentido diferente para o problema. Os traumas paralisam o movimento daquele lugar. Então, com as energias precisam ser movimentadas, o problema se cristaliza por falta de movimento. Então, a partir do momento que você vê, que você desfizer aquilo, as energias se descristalizam e ela volta a fluir normalmente, porque tudo está em movimento.
Mas um detalhe aqui. Às vezes nos perguntamos por que após uma existência nobre voltamos a cair. Você teve uma existência nobre, você não fez mal praticamente para ninguém, um exemplo, né? E numa vida seguinte você caiu. Tá? O negócio é o seguinte, eu não vou nem ler, mas é isso aí. Você está dentro de um campo eletromagnético, você ainda tem contas para pagar. Você tem vidas de rico, vidas de pobre, vidas boas, vida ruim e assim por diante. E assim você vai levando. Cada vez que você reencarna, você vem com uma tarefa para cumprir. E nem sempre, após uma vida de nobre, você nasce numa vida de miserável, porque realmente você tem coisa para acertar. E só se aprende vivenciando. Não adianta. Só se aprende vivenciando. E tanto é verdade que você arranca o braço de uma pessoa e ela não deixa de pensar a maldade que ela continuava pensando. Então você vê como é difícil a pessoa mudar. Arranca um braço, uma perna, ela é capaz de ficar pior. E um outro detalhe. A pessoa só evolui na vida através do amor. Sofrimento não evolui ninguém. Sofrimento é a medida que ele tem que mudar. Mesmo porque não podia ser diferente. Porque o sofrimento não podia evoluir ninguém. Agora o amor, sim. Quanto mais difícil for a encarnação da criatura e com a sua aceitação em trabalhar bem em todas as dificuldades encontradas pelo caminho, maior a evolução ela alcançará. Muito maior do que aquele que teve uma vida extremamente fácil, sem grandes problemas. Baseado na premissa acima, podemos notar que trazemos dentro de nós níveis com um grau de conhecimento muito elevado e que desconhecemos. Tenho observado que após conduzir um paciente à regressão a vidas passadas, no final da mesma, procuro, quando acho necessário, levar o paciente para um jardim e trazer o seu mentor para dar orientações finais sobre a sua vida. E algumas vezes o mentor que lá aparece não é uma terceira pessoa, é um nível de consciência dessa mesma pessoa. Em traje de chinês, ou sei lá, com barba longa e branca. Isso mostra que temos níveis em condições capazes de prestar uma orientação mais apurada sobre a vida da própria criatura. Isso estou dizendo que foi um caso prático que eu fiz com uma pessoa que era médium, tinha uma facilidade de entrar em regressão e aconteceu isso aí. Quem veio orientar ela, na verdade, não era um mentor nada, eram os níveis de consciência dela.